E o programa de hoje, ele tá muito especial. Estou recebendo aqui na sede da Interativa o prefeito e a vice-prefeita eleitas aqui em Santa Maria, Rodrigo Décimo, e a professora Lúcia Madruga. Eles vão falar um pouco agora sobre essa eleição e o plano de governo. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria. Então eu quero agradecer novamente, é uma honra recebê-los aqui. Já recebi em outros momentos para falar de outros assuntos, mas agora como prefeito eleito e vice-prefeita eleita, inclusive uma coisa importante para nós falarmos aqui, que é a primeira vice-prefeita mulher em Santa Maria. Isso é um fato importante, e eu quero falar também aqui a minha opinião pessoal. Não é por ser uma mulher, mas por ser uma mulher que trabalha, que tem um currículo invejável, Lúcia. Isso nos representa enquanto mulheres, porque não adianta nós termos cota mulher e não ter um trabalho, uma trajetória e muita coisa para ser mostrada. Eu acho que nesses anos à frente da Secretaria de Educação, muita mudança foi feita. Então, parabéns para vocês. E eu gostaria, então, Rodrigo, nosso prefeito eleito de Santa Maria, que nos diga, então, qual é o plano agora? Já estão com o plano de governo estabelecido? Sim. Nós estabelecemos o plano de governo ainda durante a campanha, pré-campanha, né? Nós protocolamos todos os nossos compromissos, todas as nossas projetos que a gente quer aplicar em todas as áreas, e a partir agora da semana que vem nós vamos começar um processo de transição. Apesar de eu estar no governo como vice-prefeito, a Luísa ter estado no governo como secretária de Educação, saiu para concorrer, nós vamos estabelecer um processo de transição, porque afinal de contas é um novo governo a partir do ano que vem, né? Uhum. Nós temos aí esse ciclo do prefeito Jorge Pozzobon, que deixou entregas que nós participamos, colaboramos com essas entregas, mas era um governo liderado por ele, e agora o ano que vem começa um outro ciclo, né? Começa uma outra forma de governar, da professora Lúcia e minha, que a gente pretende assim, consolidar tudo que está bom, né, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e fazer o que não foi feito. Claro que a gente tem a humildade de saber e reconhecer que a gente não vai fazer tudo, a gente quer daqui 4 anos ter uma cidade melhor do que nós temos hoje. E esses são os ciclos, né? O próximo ciclo vai ter que entregar mais do que recebeu, e assim a gente vai progredindo. Mas assim, dentro das tuas prioridades, Rodrigo, o que seria o plano assim, a minha prioridade agora, diante da tua experiência já como vice-prefeito nesses últimos 4 anos, sim, qual é a tua prioridade, assim, que digam, esse é um item que nós precisamos investir, precisamos trabalhar arduamente? Eu citaria mais de uma, porque sabe que tem áreas, né? A educação, nós conseguimos grandes avanços, liderado pela professora Lúcia nos últimos anos, e a gente vê espaço para ampliar muito mais isso aí. Até a professora Lúcia pode depois dar uma detalhada, né, em tudo que a gente pretende com a educação, mas educação é prioridade. Saúde é prioridade. Nós tivemos alguns avanços também, entregamos 3 unidades de saúde, vamos entregar mais uma agora no próximo mês. O SAMU 24 horas hoje em Santa Maria, a única cidade do interior que tem a regulação do SAMU é aqui. Nós levamos o SAMU lá para o CIOSP, que se integrou com as forças de segurança, isso também foi muito positivo, mas a gente tem que avançar mais. A gente tem que fazer um PA 24 horas lá na região leste, lá na região de Camobi. Nós vamos transformar o nosso PA do patronato em UPA. A UPA que nós temos lá na Casa de Saúde, transformar em uma UPA regional. Nós temos o turno estendido, ou melhor, o terceiro turno que nós queremos fazer em 8 postos de saúde aqui em Santa Maria. A teleconsulta, até o teleagendamento. Na infraestrutura, nós vamos fazer um grande plano municipal de pavimentação, que vai fazer um estudo com dados, com informações para ver qual e onde nós precisamos pavimentar, onde nós precisamos corrigir a pavimentação, onde que nós precisamos abrir vias, isso tudo para trazer mobilidade para a nossa cidade.
Aí tu pode me perguntar, recursos da onde? Recursos a gente tem, porque nós temos hoje a nossa finanças muito saneada, umas finanças que têm condições de pedir recursos para instituições governamentais ou não, e a gente fazer esses investimentos, né? Pode ser 80, 100, 120 milhões, nós temos essa capacidade de captação desses recursos para fazer essas obras necessárias. E também na área de infraestrutura, a gente vai fazer a patrulha de zeladoria dos bairros, que são equipes dedicadas, com equipamentos, com profissionais, para fazer aquela pronta resposta no caso de uma situação mais diversa. Por exemplo, o tapa-buraco. Abrir um buraco lá, a gente dá uma resposta de uma forma mais rápida. Precisa fazer um desentupimento de bueiro, alguma coisa nesse sentido. Já faz de uma forma mais imediata. Então a gente vai ter essas medidas nessas áreas. Na área de segurança, nós vamos criar a Secretaria de Segurança, né, do município, para ter um olhar mais dedicado a essa área. Nós temos também em vistas de criar a Secretaria de Turismo. Nós temos um potencial regional turístico muito grande e Santa Maria é o polo, né, dessa região central do estado, e a gente imagina que junto com as cidades no nosso entorno, cidades vizinhas, a gente consiga fazer um grande projeto de turismo regional, trazendo benefícios para todos. E assim tem projetos para a área de cultura, para a área de esportes, para desenvolvimento social, enfim. Mas eu diria assim, se nós tivermos que priorizar alguma prioridades coisa, agora educação, saúde, infraestrutura e segurança. São essas 4 pilares principais. Essa questão, como são as 4 prioridades? Vocês já têm os nomes de quem vai ocupar essas pastas na prefeitura? Não, a gente vai formar agora, a partir da semana que vem, nesse processo de transição, a gente vai fazer o nosso organograma. O que nós imaginamos? De nós fazermos um organograma e, a partir deste organograma, nós enxergarmos os nomes de quem pode ocupar essa estrutura. Porque é muito comum de a gente ter a pessoa e a gente adaptar o organograma à pessoa. Né? Então, em virtude, muitas vezes, das coligações, né? Porque vocês acabaram tendo vários partidos coligados, e inclusive com os partidos que eram opositores que apoiaram vocês no segundo turno, né? Mas tu sabe que essas coligações... Bom, os partidos da coligação do primeiro turno e depois os partidos que vieram a nos apoiar no segundo turno, nenhum deles a gente tem nenhum tipo de negociação de cargos. O que nós imaginamos? Nós imaginamos que esses partidos que nos apoiaram, a gente vai ter a opção de convidar quadros desses partidos, ou esses partidos vão oferecer quadros para compor o governo, mas desde que tenha características que atendam à especificidade do cargo e a condição de entrega. O único compromisso que nós queremos com todos esses partidos que nos apoiam e que irão participar do governo é que tenham entrega. A gente não vai ter espaço lá para estar acomodando pessoas de partido só porque precisa. Não, isso não vai funcionar assim conosco. A gente já conversou isso com todos os partidos e até falo assim de público porque os partidos se comprometeram conosco nesse sentido. Olha, a gente quer participar do governo, a gente quer fazer parte do governo, mas quer oferecer nomes que tenham condições de entrega, tenham condições de atender às expectativas que a gente tem. E do time que está na prefeitura hoje, vai ser mantido? Vocês têm alguns nomes que pelo menos vocês vão dizer, fulano vai seguir, a Rose Carneiro, que é da cultura, né, que ficou nesse longo período, mas que faz um trabalho muito diferenciado. Sim. Enfim, vários nomes que já estão no governo, não sei se vocês vão manter alguns nomes ou vocês pretendem fazer a renovação também. Olha, é possível, né, É possível, Lúcia? sim, que pessoas que estão no governo sejam mantidas. Hoje a gente não tem exatamente essa definição, porque, como o Rodrigo disse, a semana que vem nós vamos começar a tratar da transição, né? E aí, ao tratar da transição, a gente tem uma ideia, e a gente vem conversando já isso há mais tempo, de que a gente precisa ter uma estrutura que nos dê condições de melhorar a entrega de serviços à população. Então, é essa estrutura que a gente vai discutir agora, e a partir dessa estrutura a gente vai definindo as pessoas, né? Aí, claro que como a gente tem esse universo de vários partidos que estão, né, já estavam na coligação inicial, outros que aderiram, a gente vai ter pessoas técnicas ou pessoas preparadas aí dentro de um universo maior que poderão compor, né, esse nosso
esse nosso quadro de pessoas para tocar a prefeitura nos próximos 4 anos. E a Secretaria de Educação, já que nós estamos A falando, Secretaria de né? Educação, a gente vai ter que cuidar direitinho da Secretaria de Educação. A pergunta que todos me fazem é se eu continuarei sendo secretária. Não pretendo continuar sendo secretária, até porque a gente tem pessoas no quadro da educação, né, que tem competência para tocar a Secretaria de Educação, tocar esse projeto, que o foco principal dele agora, quando o Rodrigo fala, né, que a educação é uma prioridade, ela permanece como uma prioridade, porque a gente quer colocar a educação como uma política central no nosso governo, que a gente entende que não tem desenvolvimento sem educação de qualidade. Com certeza. E aí, nesse processo, existe a necessidade da ampliação do tempo integral, para todas as nossas escolas. A gente vai fazer um planejamento para que isso vá acontecendo gradativamente, né? Que é o grande foco que a gente vai ter. A gente entende que lá no nosso governo tem uma proposta de escola do futuro, e essa escola do futuro ela só vai funcionar se ela tiver o tempo integral, que permita às nossas crianças terem oportunidades de desenvolvimento bem maior do que elas estão tendo hoje, né? Tirar a criança da rua, colocar a criança dentro da escola, né? Então isso é uma demanda que a gente tem. E é um desafio, porque o turno integral demanda pessoas, demanda infraestrutura, né? Demanda muitas coisas. É um investimento bastante grande que vai precisar ser feito, e a gente vai sim pensar bem com carinho o quadro da educação para que esse projeto consiga ser executado. E falando em vice-prefeito, a gente tem visto nesses últimos anos em Santa Maria a figura do vice-prefeito. Ele deixou de ser o coadjuvante, né, de ser aquela pessoa que só está lá para substituir o prefeito em momentos de ausência do prefeito, para ter uma figura ativa, né, participativa em reuniões, em trabalho, e provavelmente no governo de vocês, a vice-prefeita também vai ter uma posição de trabalho. Já imaginaram como é que vai ser esse trabalho? Vocês vão trabalhar em conjunto? Deixa o Rodrigo falar. Eu até digo para a Lúcia assim, ó, tu pode parar de se achar vice-prefeita, tu vai ser prefeita comigo. Então, eu acho que assim, a gente tá aqui numa parceria. Eu confio muito na Lúcia, a Lúcia confia em mim, a gente tem uma afinidade de propósito, de princípios, então assim, a gente vai estar muito junto em tudo, assim. Claro que uma cidade de Santa Maria, a gente também pode se dividir para atacar alguns flancos, para ter mais área de atuação, mas a gente vai estar muito junto, muito próximo, assim, que a gente já compartilha muito de propósitos, que a gente já tem afinidade, já tem. Então vai ser muito fácil, vai ser muito Então bom ela vai tocar. ter toda uma estrutura de trabalho, porque em algumas né? prefeituras o vice-prefeito às vezes não tem nem sala, né? Muitas vezes o vice-prefeito tá a figura assim. Não, mas até eu tenho que agradecer ao prefeito Jorge, porque ele me trouxe para a vida pública, né? E me deu condições de eu poder ter uma atuação dentro da prefeitura, né? A gente sempre fala algumas ações assim que é da minha lavra, vamos dizer assim, é o Distrito Criativo, né, que a gente conseguiu formatar e está ainda em estruturação, mas já está bem mais consolidado. A PPB de Iluminação Pública, eu acabei me envolvendo diretamente na parte mais técnica, assim, e nós estamos colhendo resultados agora. Então, a gente teve condições de apresentar um trabalho e fazer com que tudo isso contribua com a cidade, né? Eu imagino que vai ser muito isso que a gente vai trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos, e eu trago comigo, né, Silvana, tu foste minha aluna lá na universidade, sabe disso, né? Eu trago comigo um conjunto de experiências, de conhecimentos, de vivências, né? Que quando eu aceitei o convite do Rodrigo, eu aceitei pensando também em contribuir, né, com o município dentro desse universo de trabalhos e de situações que eu já vivenciei na área pública e que possibilitam, assim, que eu tenha tranquilidade. Às vezes as pessoas podem pensar se a gente está muito preocupado, né, com tudo que vai acontecer. A gente tem, sim, preocupação, tem responsabilidade com isso, mas a gente também tem muita tranquilidade de saber que nossa caminhada até aqui nos deu essa base, né, para que a gente possa agora... E eu vejo, eu me lembro que na pandemia nós fizemos alguns programas, né, Lúcia, e nós falamos na época dos déficits de aprendizado, dos problemas da educação, e eu me lembro que bem no período
do cume da pandemia, nós falávamos assim, o quanto isso estava afetando o emocional das crianças. Isso. E logo depois, na sequência, vocês desenvolveram os projetos do empreendedorismo, né, Lúcia? Eu acho que isso é um item importante para quem está nos assistindo, que a gente apoiou e divulgou, inclusive lá no Morotim, lá na primeira feira de empreendedorismo, que eu acho que é interessante as pessoas se darem conta que o empreendedorismo também é uma prática que precisa ser exercitada. Sim. E vocês fizeram isso, Lúcia, com maestria, com crianças, né, desenvolvendo o quanto tu pode criar coisas para ser um empreendedor. E vocês dois que têm esse viés, né? Esse viés da educação empreendedora. Isso, educação, e o atitude Rodrigo, empreendedora. empreendedor nato, porque é um empresário bem-sucedido, um empresário de sucesso, que não precisava estar na política, né, Rodrigo? Então eu vejo que isso é uma mudança de paradigma importante para Santa Maria, porque nós vamos ter duas figuras que vêm de um passado empreendedor e que vão tentar, né, administrar a prefeitura com esse viés do planejamento, do viés do empreendedorismo, cultivando, né, nas diversas áreas. Então, eu vejo que isso é muito importante vocês manterem esses projetos, né, Lúcia? Esses projetos, eles precisam ser mantidos e ampliados, né? Inclusive, a gente tem no Educar Empreender, que é um espaço que já está consolidado, foi a 5ª edição agora. A gente pensa em cada vez mais consolidar esse espaço como um espaço de até mesmo para a discussão do próprio currículo da escola, né? Onde o professor possa ter esse espaço de opinião, de colocar as suas impressões, o que ele está pretendendo, né? Também com a nossa educação. Então a gente pretende construir tudo isso de forma bem dialogada, né? Com todos os segmentos. É uma ideia bem aberta que a gente tem, né, Rodrigo? De portas abertas e muito diálogo com a sociedade. E o legal da educação é que tem entregas que a gente percebe, né, que é material, né, que são 12 novas escolas, 10 são creches, né, são EMEIs. Tem os uniformes escolares, né? Os uniformes foram um sucesso. A gente via a gurizada feliz com o uniforme. Isso também traz segurança, né? Segurança, exato. Muita segurança. Tem todo o mobiliário da sala de aula que foi trocado, foi substituído. A entrega de Chromebooks para todos os professores, enfim, isso são coisas materiais. Mas por trás disso tudo, e eu acho que o que tem mais valor é os professores, os profissionais da educação que receberam apoio e estímulo para poder se desenvolver, né? O próprio Educar e Empreender é um baita de um estímulo. As paradas formativas que a professora Lúcia criou juntamente com a sua equipe lá, uma vez por mês os professores param para pensar sobre educação, sabe? Isso aí muda o status, o patamar do ensino. Isso aí você comprova com o próprio IDEB. O IDEB, quando na primeira gestão, a média do IDEB das nossas escolas era 3,8, né? Em 2000, o IDEB teve um ciclo, né? 2007 a 2021. Lá em 2007, o ciclo começava com média 3,5, se eu não me engano, era a média geral. Hoje nós estamos com uma média geral 5,8. Então, isso demonstra um avanço, e a gente tem escolas que têm média no IDEB 7,5. Isso é fantástico. Então, eu acho que quando nós pensamos em desenvolvimento e cidades, e a gente precisa pensar como um todo, mas a educação vai nortear tudo. É isso aí. E nós vemos adultos sem educação, né? Adultos que jogam lixo nas ruas, adultos que vão pichar, né, patrimônio público. E aí nós temos várias frentes a serem trabalhadas, né, Rodrigo? Porque quando nós falamos que Santa Maria é uma cidade de cultura, nós temos que pensar a cultura como um todo, e não só nas apresentações artísticas, né? A cultura do pertencimento que eu falo. E das pessoas cuidarem da sua cidade, cuidarem da Praça Nova, cuidarem dos canteiros, cuidarem do novo calçadão, porque é um trabalho que, como nós falamos na administração, é um trabalho de treinamento, como se fosse, né, quando a gente está numa empresa, né, professora Lúcia, nós estamos ali fazendo um treinamento. É um custo. O custo de treinar pessoas, trabalhar o RH de uma empresa, é mais ou menos esse trabalho formiguinha que tem que ser feito numa cidade. Conscientizando, trazendo a comunidade, trazendo as instituições, trazendo, né, toda a sociedade para participar de problemas crônicos. Porque não tem prefeito
prefeito que resolva pessoas relaxadas, não tem prefeito que resolva, né, a questão da criminalidade e uso de drogas, que, né, é um outro problema muito grande. Então, eu vejo o quanto é desafiador, vocês que tiveram, o Rodrigo agora que teve uma experiência na prefeitura, não é tão iniciante, né, ele já se sente encorajado. Mas foi fundamental essa experiência que eu tive como vice-prefeito, né? Foi fundamental para que eu pudesse ter condições de me candidatar a prefeito. Porque a minha trajetória, tu sabe, né? Toda ela na iniciativa privada. E essa experiência de 4 anos, ela me deu a condição de entender um pouco mais o público, que é muito diferente do privado. É outra dinâmica, é outro rito, são outros processos. E eu até entendo por quê, porque a gente tem que estar, como se trata de dinheiro público, a gente tem que estar prestando contas. Prestando contas, né? Então, a gente também tem um cuidado, né? Que é o CPF do prefeito, o CPF da vice-prefeita. A gente não pode também correr riscos de que a nossa vida, para além da prefeitura, seja prejudicada. Então, por isso, a gente tem um cuidado extremo com tudo isso. Então, a gente... e essas prestações de contas têm que acontecer, e isso torna o processo um pouco mais engessado, mais lento, né? Mas, por outro lado, mais do que nunca eu percebi nessa experiência do público, que é ali que a gente muda a vida das pessoas de forma significativa. E eu trago de novo a questão dos uniformes. A entrega dos uniformes pela prefeitura para as famílias, olha... Faz toda a diferença, assim. Tem famílias humildes que recebem aquelas 9 peças de roupa que salvam, assim, porque é a roupinha que elas têm para ir para o colégio e às vezes até pro final de semana, sabe? E a mesma coisa a merenda, né? Exato. E é todo um contexto familiar que a escola tem um papel não só de educar, né? Mas a pergunta que eu quero fazer, assim, para vocês também, que eu acho que é bem importante, vocês já participaram do governo, né? Vocês são a situação, mas vocês vão ter a forma Rodrigo Décimo de governar, né? E aí vão vir as comparações, porque o Jorge, ele é afoito, né? Tanto é que ele não seja afoito, ele fala, o jingle dele da primeira campanha vereadora é não seja afoito. Mas ele é afoito. E vocês têm uma postura muito mais ponderada, muito mais comedida. E, obviamente, isso vai ter comparações, inclusive, com a equipe de trabalho, porque agora é o jeito do Rodrigão de ser, né? Agora vai ser o jeito do prefeito. Como é que vocês estão preparados para essa nova mudança? É bem tranquilo. Eu acho que durante essa trajetória toda aí de 4 anos, a gente... Na prefeitura mesmo, né? O prefeito, como tu falou, é uma pessoa que está sempre em 380 volts, né? Está sempre ligado, uma capacidade... Brincalhão, criativo, né? E tem uma força de trabalho impressionante, assim. O homem trabalha todos os dias. Olha, eu acho que não sei se ele dorme, porque está sempre maquinando coisa, né? Então é uma característica dele, né? E ter essa espontaneidade de querer fazer... Já eu e a Lúcia somos, como tu falasse, um pouco mais ponderados, um pouco mais tranquilos, vamos chamar assim. Mas são formas de trabalhar, são jeitos que cada um traz o seu resultado também. Então a gente tá tranquilo também, porque as pessoas acabam nos conhecendo, acabam percebendo, a própria equipe de trabalho já sabe como é que é cada um. Então é bem tranquilo, assim. Inclusive na própria campanha, né, Rodrigo? Tu evitaste o confronto, né? Muitas vezes com muitos argumentos na mão, tu evitaste o confronto porque não é da tua índole confrontar. Como é que tu vai administrar agora a oposição e as críticas que virão ao governo? Nessa tua tranquilidade ou pretende ser um pouquinho mais duro? Não, mas eu acho que dá para... É o meu jeito de ser, assim, eu não pretendo mudar, a forma com que eu trato as questões, assim, claro que o confronto, eu vou responder com argumentos, vou responder com propostas, vou responder das formas que for possível para trazer sempre a conciliação. Eu acho que vai ser também... Imagino, né, que possa ser um pouco mais difícil, não que impossível, isso não, mas um pouco mais difícil de debater na gente. A gente, claro que vai ter pontos a melhorar, vai ter crítica, sem dúvida nenhuma, é natural, né, ninguém é perfeito, mas a gente vai tentar e vai fazer o nosso melhor para que a gente possa dar o retorno para a sociedade em última instância, né? Mas a gente está bem tranquilo, vamos enfrentar
a oposição de forma construtiva, de forma positiva, porque a gente sempre fala, né? A gente quer inaugurar uma nova forma de governar, a gente quer experimentar, não somos absolutamente melhor do que ninguém, mas a gente quer tentar fazer uma forma diferente de política, uma política mais construtiva, uma política que a gente tenha orgulho, porque é que nem a reação que eu tive quando fui convidado a ser vice-prefeito, né, a ser candidato. Eu fui não, eu não quero me meter com política. É a reação que a gente tem, né? Que é natural, né? A gente associa, imediato reage assim, né? A gente associa política com coisa ruim, né? Com coisa que não é boa. No Brasil, os políticos, eles estão na categoria dos profissionais menos confiáveis. Porque existem pessoas que vivem só da política, ou seja, nunca produziram outras coisas a não ser a carreira política. Não que não sejam bons políticos, mas é um viés totalmente diferente de quem tem que abrir um CNPJ, ter funcionários, arriscar, que é o que nós falamos antes, né? O nosso público da revista é um público empreendedor. E eu tenho orgulho de dizer que eu represento pessoas empreendedoras, sejam empresários da construção civil, sejam médicos empreendedores, porque hoje até para montar uma clínica, para montar um consultório, tu precisa de equipamentos. Então, se tu vai investir 2 milhões num aparelho, 5 milhões num aparelho, uma tomografia, o que for, é um espírito empreendedor, que aquilo vai dar certo, que vai ter cliente que vai usar, né? Vai ter profissionais para operar, enfim. Então, esse espírito empreendedor é bem diferente quando tu depende de uma máquina pública, de um sistema onde as pessoas podem, muitas vezes, né, não concordar ou não participar ativamente e que, às vezes, não tem treinamento que vá funcionar, né? Que diga, vamos treinar, vamos fazer motivação. É aquela velha história da motivação. Vamos trabalhar a qualidade total. Até que ponto conseguimos isso, né? E vocês têm conseguido, dentro da prefeitura, motivar os servidores, né? Motivar os servidores, que são os funcionários de carreira, que são as peças importantes para que uma prefeitura funcione bem, e que ande, né? E isso é um item muito importante. E tem pessoas, assim, muito qualificadas também. Sem dúvida. No quadro de servidores da prefeitura, tem pessoas muito qualificadas. E quando a gente trabalha com servidor, é que nem aí na iniciativa privada. Não é só salário que conta. Claro que salário é importante para todo mundo, mas o que conta é o ambiente de trabalho, é as condições do trabalho, se tu tem possibilidade de evoluir dentro da carreira pública. Então é uma série de coisas que compõem a carreira do servidor público. E isso a gente quer cada vez mais resgatar. A Lúcia tem um projeto assim que para mim brilha os olhos, que é de fazer, a gente está, não é ser pretensioso, mas fazer a universidade do servidor público, fazer um trabalho para a gente poder dar a oportunidade para quem quiser se qualificar, de crescer na carreira, da gente poder aprimorar. E logicamente que isso a gente imagina que traz para o servidor, traz para o funcionário público uma condição melhor de trabalho, e isso reverte diretamente para o público, né? Isso é um projeto, quando as pessoas me perguntam onde que eu vou atuar, né? Então, esse é um dos projetos que eu tenho, assim, convicção que a gente precisa colocar ele em prática. A gente fez, na educação já existe naturalmente, até pela questão da imposição legal, a questão da formação continuada no trabalho, né? Mas nas outras áreas não tem. Então, a gente pretende fazer esse projeto bem consistente, colocá-lo em prática e usar essa questão da educação no trabalho, educação continuada, a formação continuada em serviço como uma forma de fazer com que os profissionais que atuam na prefeitura estejam cada vez mais preparados, né? E estando mais preparados, eles vão ter melhores condições de fazer uma prestação de serviço da prefeitura com mais qualificação. Com certeza. Né? É tipo o Poupa Tempo, que é um projeto também que agora começou a acelerar, né, as empresas, porque a morosidade realmente mata o empreendedor. Isso aí são coisas que a gente tem que superar. Né? Eu tenho 2 perguntas que são pontuais, que eu acho que são bem importantes, foi discutido durante a campanha, mas que são pontos importantes. Uma é o aeroporto civil.
Agora nós tivemos essa enchente no mês de maio, que foi uma lástima. Agora, neste mês de outubro, que o aeroporto de Porto Alegre foi retomado. E nesse inteirinho, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a buscar aeroportos alternativos. E vimos, por exemplo, que o aeroporto de Passo Fundo, que a 3 horas daqui cresceu bastante, né? Com voos grandes, né? Que não é da Voipes, enfim. E isso é uma coisa que nós discutimos. Como será desenvolvido o nosso aeroporto? Porque enquanto nós formos vinculados ao aeroporto da base aérea, nós não vamos ter como crescer, né, Rodrigo? Existe algum projeto já específico isso, verba para isso, prazo para isso? Porque Santa Maria vai perdendo espaço para muitas áreas, não só para empresários, empreendedores, carga, transporte, médicos, enfim, é uma cidade desenvolvida. A gente vê cidades menores que a nossa, né? Santo Ângelo tem mais voos que Santa Maria. Então isso é uma grande preocupação que a gente tem dessa desvinculação. Bom, isso cabe até uma situação. Nós temos aqui, sim, a base aérea, que tem uma pista que ela foi dimensionada para receber aeronaves leves, caças, etc, etc. Então, quando a gente começa a trabalhar a vinda de voos aqui para Santa Maria, e a gente, logicamente, buscando aviões de maior porte, o 737, o A300 e tal, e só que essa nossa pista aqui da base aérea não tem condições de receber pousos e decolagens dessas aeronaves de maior porte, somente as de menor porte, como as ATRs 72, como nós temos agora. Um aeroporto civil novo, tu não espera ele funcionar em menos de 10, 15 anos. O processo não é um processo... 10 anos. 10, 15 anos. Vamos lá. O aeroporto de Caxias do Sul, que não está pronto ainda. Ele começou lá em 1990 e alguma coisa. Hoje está em obras ainda e não está um aeroporto entregue. Está operando? Tem voos de aeronaves maiores? Tem. Mas ainda não está operando. Parece que a conclusão está prevista para o ano que vem. Que foi acelerada em função de todo esse processo. Então, o que nós temos durante esse período para poder efetivamente assim dar uma condição? Nós temos que continuar com essa operação da base aérea. Temos sim que, de forma imediata, começar a tratar de um novo aeroporto civil. E aí há a possibilidade da gente avançar. Uma das possibilidades é, junto com o governo do estado, nós fazer o projeto, né, fazer o financiamento do projeto, que um projeto desses também não sai por menos de 10 milhões de reais. Um projeto de um aeroporto. Um projeto de um aeroporto só é menos complexo do que um projeto de uma usina nuclear. Porque tem muitas interveniências, tem muitos estudos a serem feitos. Estudo geológico, geográfico, hidrológico, tem a questão da fauna, tem a questão da flora. A fauna, para te ter uma ideia, tem que estudar quais são os animais que estão no entorno do espaço que vai ser o aeroporto e se não é rota de aves migratórias. Quer dizer, o estudo é muito complexo. Se tem problemas meteorológicos de nevoeiro, de neblina, projeto. O projeto. Um aeroporto sai 150 milhões. Um aeroporto baratinho. Tá. Vai bem mais recursos, chegam até... Eu tô falando assim de forma estimativa. E a questão, existe a possibilidade de fazer um aeroporto com iniciativa privada? Existem algumas cidades que têm um aeroporto com sócios que mantêm. Em Cruz Alta parece que tem, pelo menos os hangares em Cruz Alta são de iniciativa privada, empresários que ajudaram a fazer. Tu sabe que nós, nos últimos anos, conversamos muito com a SAC, muito com a ANAC. A SAC é a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. E a gente até criou vínculos, ficou até amigo das pessoas lá da SAC. Tem um técnico lá que ficou literalmente amigo da gente. Ele nos liga, nos dá dica, nos orienta, nos dá orientações. Isso na base da relação pessoal que se criou, né? E ele falou para nós, olha, Rodrigo, e a Tiziana também, super enganjada nisso, o Falck, em alguma medida, quando estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora no IPLAN da mesma forma, mas a Tiziana também se envolvendo muito, e ele disse para nós, olha, um aeroporto para a região central de Santa Maria. A região central,
Quantos mil habitantes tem no entorno? A gente estimou, tem de 800 mil a 1 milhão, 1 milhão e 200, teria que ver a área de abrangência. Na área da saúde nós temos 2 milhões. 2 milhões é a nossa área da saúde. Pelo menos o Hospital Universitário tem isso cadastrado, que atende uma abrangência de 2 milhões pelas especialidades médicas que atende. Tá, vamos lá. Que seja então 2 milhões, vamos trabalhar com esse número. Um avião, um aeroporto para atender essa população regional de 2 milhões. Ele fala assim, vai ter em torno de 4 a 8 voos semanais. Com aviões grandes. Isso não sustenta um aeroporto. Primeiro, tu vai fazer um investimento de centenas de milhões de reais e com 8, 10 voos não sustenta. A operação da própria... O que você precisa? Precisa se conciliar aí outros modais. Modal de carga. Então precisa ter... nós temos que criar uma logística de carga. Para que tenha fluxo. Para que tenha operação, para que se justifique um investimento alto. De qualquer maneira, a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente não pode abrir mão de um aeroporto. Que seja para 8, para 6, para 4 voos semanais, não pode abrir mão. A gente tem que ter um aeroporto. Tem que ter um aeroporto justamente pelo que tu falou. Porque se nós quisermos ter empresas que venham para cá ou que as nossas empresas daqui cresçam, a gente precisa ter conexão aérea. Bom, então isso é um item bem importante que eu vejo que é para o nosso desenvolvimento. Mas o que eu quero te dizer para completar esse assunto? Primeiro, nós temos que trabalhar com isso em algumas etapas. Nós temos sim que começar a trabalhar com um aeroporto civil adequado, que atenda às necessidades da nossa cidade, que comporte sim pousos e decolagens de aviões grandes. Temos que trabalhar. Mas também a gente não pode esquecer que a gente tem que até concluir um aeroporto desses, que não vai levar menos do que 10 anos, e um investimento muito alto, a gente vai ter que continuar operando com essa condição que nós temos aí. O que você pode fazer? Pode-se tentar, junto à base aérea, um reforço de pista, para que possa ter uma possibilidade de uso alternativo até se concluir. Então a gente tem condições de fazer, existe essa possibilidade sem grandes problemas. E tem um outro projeto que é o descercamento da pista, que provavelmente vai ser recursos da SAC, também é um custo bastante elevado, na ordem de 10 milhões de reais. Então a gente tem como conciliar esse tipo de recurso. Muito bem. E a última pergunta, a gente até estourou nosso horário, mas eu acho que é um item importante. Na pandemia, nós tivemos grandes prejuízos, mas tivemos grandes conquistas. Uma delas foi a abertura do hospital regional, né? E eu sei que, no caso, vários empresários, o Sindicato da Construção Civil fez uma grande mobilização, né? Eu fiz parte daquele processo onde nós conseguimos equipar, conseguimos colocar a estrutura, conseguimos finalmente fazer com que ele funcionasse. E agora nós temos aquele hospital regional. Vocês têm já algum planejamento de como será a atuação para que ele realmente tenha efetivamente o seu uso, né? Que não adianta ter uma estrutura, um elefante branco para meia dúzia de consultas. Sim. Isso é um item também que eu vejo que é bem importante, porque é um grande investimento que foi feito e de uma grande importância para Santa Maria e região, mas ele também não pode ficar ocioso, né? Bom, o que a gente imagina... O hospital regional é um hospital que tem a gestão do Estado. O que nós vamos fazer é continuar conversando de forma muito transparente com o governo do Estado, para que nós possamos ter nesse hospital, dentro de um prazo adequado, contingente, a sua operação plena, né? O uso da sua capacidade, porque até não chegar na capacidade, ele tem uma certa ociosidade. Então a gente imagina... ampliar especialidades e ampliar a capacidade de atendimento para que a gente possa potencializar. Mas isso é uma conversa que nós temos que ter com o governo do Estado, ver como é que a gente pode compor isso, como é que a gente pode viabilizar isso, mas é de completo nosso interesse que isso prospere. Porque isso vai desafogar também, inclusive, as outras unidades, né? Desafoga o hospital universitário, né? As filas que tem lá. Sem dúvida. Então, eu acho que é uma coisa importante pela regionalização que nós temos em Santa Maria. Perfeito, isso aí. E então, por mais que ele seja um hospital que tenha uma responsabilidade do Estado, é bem importante que haja uma iniciativa da Prefeitura em estreitar esses laços e efetivamente fazer com que ele opere na sua capacidade. Com certeza. Porque Santa Maria, ela é um polo de saúde.
muito importante. Sim. E que Ele não é acaba- mais só pelo hospital universitário, né? Hoje, inclusive, com a própria UFN, ela tem investido muito no Hospital São Francisco, tem investido na Casa de Saúde, né? E que a Casa de Saúde é um hospital nosso, mas que também tem investimento lá. Sim. E isso é bem importante porque vai mudando, inclusive, os cenários das micro-regiões da cidade, né? Com certeza. Não, com certeza. Isso é o nosso compromisso, inclusive até está no nosso plano de governo, um item específico do Hospital Regional, que é ter essas tratativas com o governo do estado para que a gente possa expandir a capacidade do hospital e ter maior número de especialidades. Porque quando nós falamos ali, os pronto-socorros, as UPAs, a telemedicina, é bom, é importante, desafoga, mas não é resolutivo. Porque quando precisar de uma internação, quando precisar de uma cirurgia, que são os pontos cumes, precisamos ter leitos, Sim. precisamos ter profissionais. É tudo um conjunto, né? É toda uma sequência. Nós temos que ter uma urgência e emergência adequada, nós temos que ter aqui uma atenção primária adequada, nós temos que ter também uma atenção secundária, uma atenção... E profissionais, com né? relação- Teve muitos anos que não tinha nenhum médico que se candidatava a fazer o concurso da prefeitura porque o salário era... Então, um profissional que tem uma responsabilidade com o seu CRM, uma responsabilidade civil, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande para assumir, ou, digamos, um posto de saúde ou alguma unidade básica com um salário muito baixo. Não vai ser atrativo. Ele vai querer trabalhar em outros órgãos. E aí não vai ter pediatra, aí não vai ter profissionais importantes se não tiver também um plano de salário para esses profissionais, né? Que é um outro grande problema também. É toda uma... É um jogo de xadrez complexo, né? A gente tem que ter... Cada jogada implica em consequências ali na frente. Então, Uma impacta a outra, né? uma impacta a outra. Então a gente tem que ter essa condição, né, de enxergar o todo, fazer os pesos, ter os pesos de cada situação, mas temos que avançar. E o Hospital Regional sim está no nosso radar e a gente vai avançar também com ele, assim como em outras áreas. Muito bem. Eu quero agradecer, então, a visita e essa nossa conversa. Eu agradeço muito. Contem conosco. Obrigado. A Interativa sempre esteve participando, né, de projetos de inovação, de qualidade. E esse é a nossa vocação e a gente quer estar junto para que Santa Maria cresça cada vez mais. E quero desejar sucesso, né, nessa nossa nova empreitada a partir de janeiro de 2025. Muito obrigado, Silvana. A gente sabe que eu e a Lúcia, e, enfim, um monte de gente que está com a gente quer fazer uma cidade melhor. Não tem outro objetivo, como tu falaste. Seria muito mais cômodo e confortável para mim estar me dedicando aos meus negócios, estar lá na minha zona de conforto. A professora Lúcia também. Aposentada já, né, Lúcia? Tranquila, Não precisaria estar se incomodando. curtindo as netas. E a gente está aí nessa empreitada. Justamente porque a gente acredita em Santa Maria, a gente acredita que a gente pode ajudar Santa Maria e é isso que a gente quer. E quando a gente fala assim em um novo jeito de fazer política, um novo jeito de governar, a gente imagina assim que a gente precisa estar cada vez mais juntos. E eu faço uma analogia, né? Nós estamos todos no mesmo barco. A gente só precisa combinar e remar para o mesmo lado, para a gente poder ir para frente, né? Exato. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer a nossa parte, mas que todo mundo também faça a sua parte. E com isso a gente faça uma cidade melhor. Com muito diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria.